Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Cuidado com o altar. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre o altar e quero deixar uma rápida palavra aqui de Deus para nós. Altar é um lugar perigoso. O querubim que era ungido porque não é mais, caiu por causa do altar. Ele desejou o altar que não era dele, não era para ele e não era projetado nem um dia para ele se assentar ali. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versículo de número 13 ao 15, diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. 14. Subirei acima das alturas, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vem a sentença no 15: Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o querubim que era ungido, que é Lúcifer, que é Satanás, caiu por causa do altar. Desejou o altar que não era dele, o trono que não era dele. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então tome muito cuidado com o altar. Altar é para duas coisas: sacrifício e morte. Deus nunca minimizou isso. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Deus nunca minimizou essa realidade. Duas consequências do altar. Primeiro, ou ele vai gerar em você comunhão, vida, santificação, graça, ou segundo, ele vai gerar morte, a sua morte espiritual. Está escrito aqui na Bíblia, aqui no livro de Levíticos. A Bíblia fala para nós, no livro de Levíticos, no capítulo de número 10, Levíticos, capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante o altar do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ofereceram fogo estranho no altar de Deus perante o Senhor e morreram. Saiu fogo e os matou imediatamente. Então, meu irmão, tome muito cuidado com o altar. Quando você assume o altar com a vida santa, reta, você glorifica a Deus e não tem margem para Satanás o acusar. Quando você assume o púlpito, o altar, com a vida, com a consciência tranquila, em paz, ele gera comunhão, ele gera vida, ele gera graça, ele gera unção, ele gera vitória na sua vida. Mas quando você assume o altar de Deus de forma enganosa, de forma errada, você está procurando a morte. Tome cuidado com o altar. A Bíblia fala para nós aqui, segundo Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16, mas havendo-se já fortificado, fala de Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele foi um dos reis mais brilhantes do povo de Deus.
Ele foi um dos reis mais brilhantes, mais que foi honrado por Deus naquela terra. Ele restituiu a Judá e foi prosperamente o seu reinado. Ele reinou 52 anos, mas quando já tinha muitos anos de reinado, era um homem que buscava a Deus, que temia a Deus, mas ele achou que podia tudo. Você não pode tudo, eu não posso tudo. Quem pode tudo é só Deus. Então ele entrou no santuário, e por ele ser próspero, bem-sucedido, ele achou também como rei que ele podia oferecer incenso no altar de Deus. E quando ele entrou, pegou o incensário, a Bíblia diz que 80 sacerdotes chegaram para cercá-lo, para detê-lo, dizendo: Uzias, não faça essa loucura, porque o juízo de Deus virá sobre ti. E ele orgulhosamente, soberbamente, persistiu no atrevimento de oferecer incenso no altar de Deus. E com isso, na sua persistência, insistência e continuação, a Bíblia diz que o juízo de Deus veio sobre ele. Imediatamente brotou-se uma lepra na sua testa. Todos os sacerdotes saíram correndo, e ele mesmo ficou com vergonha, perdeu a graça e saiu, e foi morto ali a partir daquele dia praticamente, porque ele foi destituído do palácio, destituído do trono, levado para morar na aldeia dos leprosos e ficou lá até a sua morte. Então, meu irmão, tome muito cuidado com o altar. Ou ele vai gerar vida e comunhão em você, unção e graça, ou ele vai te fazer crescer e te dar resultados, vai te dar sucesso em Deus, ou ele vai te gerar a morte e a destruição. Tome cuidado com o altar. Deus te abençoe.